Olá, meus queridos, tudo bem? Eu espero que todos estejam muito bem. Eu confesso que eu não estou muito bem hoje, sabe? Mas dou graças a Deus pelo dia, por estar com vida aqui gravando esse vídeo. Porque assim, o assunto que nós vamos hoje refletir, o texto para nós refletirmos, um dos textos está lá em Mateus, né? Mateus, capítulo 6, versículo do 25 ao 29, que nós vamos passar pelo 33, e já deixando bem claro que pode se ler esses textos todos, que fala sobre a ansiedade, né? Fala sobre a ansiosa solicitude pela vida. Então hoje ocorreu um fato, né? Eu estava aqui em minha casa pela manhã. A gente nunca sabe quando vai acontecer alguma coisa, né? Onde minha tia chegou chorando aqui, desesperada, já preocupada com esse assunto, né? Que eu vou comentar com vocês. E aí de repente eu já tinha acalmado ela mais, entendeu? Mas só que de repente chega a notícia, seu filho foi preso porque ele estava devendo pensão e não teve condições de pagar, ficou desempregado, enfim. Enfim, o que eu quero falar é as coisas que acontecem em nossas vidas, né? Ela se desesperou, o emocional foi maior, que não é fácil, né, para uma mãe receber essa notícia, mas logo eu olhei para ela e falei: vamos parar com isso, você precisa ser forte, se apegue a Deus, se firme em Deus e Deus vai lhe ajudar. Sabe por quê, meus queridos? Porque problemas vêm em nossas vidas. Não vamos deixar de ter problema até Jesus voltar. Até porque ele não nos prometeu que nós não teríamos dificuldade nesse mundo. Ao contrário, né? Ele diz assim, em João 16:33, vocês podem estar conferindo aí, que diz assim: no mundo passeis por aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele disse que nos deixou essa mensagem para que nós pudéssemos ter paz. Se você for ler esse texto, né? Como eu falei, João 16:33. Eu estou sendo mais rápida assim, mas você pode conferir aí, certo? E ele disse que sempre estaria conosco, Mateus 28:20. Diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa foi a promessa quando Jesus ele ressuscitou, quando Jesus andou um pouco com os discípulos, depois ele teve que subir aos céus. Então ele viu que os discípulos estavam tristes, ele disse: não fique triste não, eu vou, mas vou voltar. Ele disse que eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, sabe, gente? E depressão, ansiedade, são problemas que têm consumido a vida do ser humano. Infelizmente, consome a vida do ser humano aquela ansiedade em resolver as coisas, porque nem sempre nós conseguimos resolver o que queremos logo assim, no estralar de dedos. Então precisamos ter a base, o fundamento que é Cristo. Então eu comecei a falar de Cristo, dos milagres de Cristo, que Cristo pode tudo, tenha fé. A gente precisa ter disciplina, e essa é a disciplina, e Deus vai tirar ele, vai transformar, vai reverter essa situação. E ela começou a se acalmar. Eu digo: como é que você vai ficar desse jeito, nesse desespero, querendo se matar, se ele precisa de você para resolver esses problemas? Ele vai preso, mas você vai estar solta, você vai estar liberta, para você ter fé em Deus, buscar a Deus, entregar nas mãos de Deus. Ele diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então ela foi se acalmando, ela foi para casa, entendeu? Meus queridos, eu quero compartilhar um pouco de um dos problemas que acontece em nossas vidas, né? E quantos problemas eu estou falando com você hoje, que está com muitos problemas, né? Eu encontrei minha colega lá no comércio, numa noite dessa, ela falou: minha amiga, ore por mim, eu tenho assistido seus vídeos, mas ore por mim porque eu vou fazer uma cirurgia, porque no fundo o ser humano sabe que precisa de Deus. Eu falei: eu vou convocar minhas irmãs de fé, que é um grupo de oração que nós temos lá da minha igreja, do Conjunto Maria do Carmo, Igreja Adventista do Sétimo Dia, do Conjunto Maria do Carmo, onde esse grupo de oração existe para que nós possamos estar orando por aqueles que estão precisando. E eu disse a ela: nós vamos orar por você, certo? E nós vamos ver lá em Mateus, né, capítulo 6, versículo 25 ao 29, diz assim: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou de beber, né? Aí ele ainda diz bem assim: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aí ele diz, ele traz a natureza para nós. Ele diz: observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam
em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis mais do que as aves? Então ele traz a natureza para nós e ao mesmo tempo ele diz, você não vale mais que as aves, então para que andar ansioso? E ele diz assim no 28, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Ele não trabalham, ele não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Então, meus queridos, se vocês forem olhar esses textos todos, até o 34, né? Mateus capítulo 6, do 25 ao 34, você vai encontrar belíssimos textos bíblicos de conforto, de fé, de ânimo. E Deus, ele sempre tem nos dado muitas lições através da natureza. A natureza, ela continua do mesmo jeito. Por quê? Porque ele sustenta, ele alimenta os animais, ele veste os lírios do campo. Ele diz que você não vale mais do que os lírios, você não vale mais do que os pássaros. Então não devemos estar ansiosos, mas tem um segredo que nós devemos usar para que tudo se vá bem, para que a gente não abale a nossa estrutura emocional. É justamente, está lá no 33, no versículo 33, que diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, meus queridos, precisamos buscar a Deus em primeiro lugar. Se levantou, acordou, dobre seu joelho em cima de uma cama, ou do pé debaixo, né, perto de sua cama, mas dobre seu joelho, entregue seus problemas ao Senhor, entregue o seu dia ao Senhor. Por que estamos de pé em meio às dificuldades, meus problemas? Porque Deus está conosco, porque Jesus está conosco, porque o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, está conosco. Então vamos ouvir a voz do Espírito Santo em nossas vidas, vamos entender o cuidado de Deus para conosco, gente, porque a ansiedade tem tomado conta. É normal o ser humano, por pecadores e fracos que somos, estarmos ansiosos. Porém, precisamos, sabe o quê? Não deixar que essa ansiedade seja demasiado de tal forma a ponto de nos tornar doentes emocionalmente, psicologicamente. Porque depois da ansiedade vem a depressão, e depois da depressão muitos não aguentam e vem o suicídio, sabe? E nós precisamos entender que há um Deus que cuida de cada um de nós, há um Deus que enquanto dormimos, Ele está preparando, providenciando o dia de amanhã para cada um de nós. Eu peço que vocês leiam em casa esses textos, que eu passei rápido, assim, dei uma pincelada, e principalmente esse, que fala sobre a ansiedade, para que o seu problema, vocês venham entender que o seu problema é bem menor do que o poder de Deus. É só você entregar nas mãos de Deus, que Ele pode resolver tudo, certo? Deus abençoe, até lá, e que Deus resolva cada problema. Mãe, meu sarolho.